Bom, pessoal, vamos continuar aí, né, com o conteúdo de conservação. Porém, nessa segunda parte, a gente vai falar um pouquinho sobre a coleta de solo. Qual que é a importância de coletar um solo? De que forma fazer essa coleta de solo? Qual que é a importância, né? É determinar que tipo de solo eu tenho, para isso que a gente faz uma coleta de solo, e além de determinar o tipo de solo que eu tenho, é o estado que ele se encontra, o estado nutricional. Se esse solo está em condições de fornecer nutrientes a uma planta ou não. Isso faz parte da conservação. Eu tenho que conservar meu solo de forma saudável para que a minha produção também seja boa, uma produção saudável, né? Que a minha planta se desenvolva de forma correta. Então, hoje vocês já conhecem a formação do solo. E agora, como nós vamos cuidar desse solo? O primeiro cuidado é com a coleta do solo, tá? Para que se realize a análise de solo. A primeira pergunta, né, que vocês devem estar fazendo: por que eu devo fazer uma amostragem de solo? A amostragem de solo, pessoal, é uma forma de eu avaliar a fertilidade e o estado nutricional do meu solo e buscar de melhor forma a adubação, evitando gastos com adubação e também que não se faça essa adubação de forma errada. Uma adubação, pessoal, de forma errada pode contaminar tanto meu solo, intoxicar as plantas, além de prejudicar a água desse ambiente, tanto a água que se encontra no lençol freático ou próximo dali, seja um rio, uma lagoa, um reservatório. Então devemos fazer a amostragem de solo, sim. Então essa amostra de solo, pessoal, ela vem para diminuir gastos com adubos e corretivos e evitar a degradação do meio ambiente e aumentar a minha produção e produtividade sem agredir esse solo, né? Sem que esse solo seja prejudicado. Quando que eu faço nessas coletas? As amostras, pessoal, devem ser coletadas antes do plantio e, logicamente, da adubação. E temos dois tipos de amostragem, pessoal: a simples, que são aquelas amostras que a gente faz em várias áreas com a mesma característica, e a amostra composta, que é a mistura dessas amostras simples, tá? Eu vou explicar isso melhor para vocês. Para se fazer a amostra, pessoal, temos equipamentos manuais, vários trados. Trado geralmente é o equipamento que eu utilizo, né, para retirar essa terra. E eu posso também coletar esse material, pessoal, com uma enxada ou uma pá, sem problema nenhum. Para as grandes áreas, pessoal, áreas assim, fazendas muito grandes, hoje nós temos tanto tratores quanto quadriciclos equipados, né, já com trado, o qual facilita muito a coleta em grandes áreas. E hoje, pessoal, essa coleta é essencial também para quê? Para agricultura de precisão, certo? Você faz a coleta da área, joga esses dados, né, numa planilha, e tem programas que já falam o quanto que você vai adubar, a quantidade correta. Então, para a agricultura de precisão, é essencial a realização da análise de solo, que essa análise de solo ela seja feita. E olha que bacana nós temos. Hoje nós temos N programas que já traz tanto a característica do solo que eu tenho na minha área, quanto o que eu preciso adubar, a quantidade. Então hoje você faz uma análise de solo, você alimenta o programa e ele vai falar quais as características do solo, né? Nessa primeira figura, demonstra a quantidade de argila, areia que tem nesse solo. E na segunda, a necessidade da adubação do fósforo. Alto é onde está azul. Então, essas regiões azul é uma quantidade maior de fósforo que eu vou colocar. Médio é a cor amarela. Então, esse solo precisa de uma adubação média, né, de fósforo. Olha o quanto é importante a análise de solo. Nessa figura aqui, pessoal, o que traz para nós é os teores de cálcio. Olha o solo aí.
cada cor representa uma quantidade de cálcio que esse solo estava precisando, que essa área estava precisando. Então, foi coletado uma análise de solo em diversos pontos e isso demonstrou qual é a quantidade de cálcio que essa área precisa nos pontos determinados. E como eu escolho em qual área eu vou fazer as coletas? Pessoal, vocês veem esse mapa aí, vocês viram que onde está escrita a amostra? Onde está escrita a amostra 1, a amostra 2, cada local desse foi coletado várias pequenas amostras para a gente fazer uma análise. E como é que essas amostras são definidas? De acordo com a cor do solo. Eu tenho uma área que meu solo é mais escuro, eu tenho uma área que meu solo é mais claro. Então, serão duas análises separadas. A gente não mistura esse solo. A textura, tá? Eu tenho um solo próximo ao rio, né, uma área de preservação que ele é mais arenoso. Então, eu também tenho que fazer uma análise separada. O grau de drenagem da água nessas áreas, tipo de vegetação ou cultura anterior, declividade do terreno, histórico de manejo, quais são as adubações feitas e a idade do plantio. Então, pessoal, para cada característica dessa é uma amostra, né, e uma análise diferente, porque o solo ele não é igual. A amostra 1 para a amostra 2 pode variar grandemente a necessidade de um nutriente ou outro, e até mesmo a idade das plantas. Tem época que a planta retira mais nitrogênio do solo, tem época que determinada planta retira mais fósforo do solo. Então, a minha adubação ela nunca vai ser igual para a minha área toda, ela vai sofrer variações, necessidades, né, de nutrições diferentes. Para exemplificar melhor, né, o que eu falei no slide anterior, está um exemplo. Olha o tamanho dessa área. Eu tenho 4 locais para fazer amostra diferente. Uma são plantas frutíferas, são plantas perenes, né, que ficam um grande tempo no campo. Na gleba 2, eu tenho hortaliças, que são plantas que ficam um pequeno período no campo, porém elas extraem muito nutriente. Então eu não posso fazer uma amostragem para as duas áreas. São plantas diferentes, com características e necessidades diferentes. Assim como eu tenho a gleba 4 e a gleba 3. Ali os solos variam. Um está próximo a uma área de preservação permanente, né? Uma está num território mais alto, a outra está num território mais baixo. Então, tudo isso tem que ser observado ao coletar minha análise de solo. E qual a profundidade dessa coleta? Depende, pessoal. Depende o tipo da cultura que você está trabalhando. Se eu tenho um ciclo de vida curto ou um sistema radicular não muito profundo, ciclo de vida curto, pessoal, vamos dizer assim, tanto olerícolas, né, quanto culturas anuais, né, como feijão, milho e soja. Eu posso estar colhendo essa amostra de 0 a 20 ou de 0 a 30. Então, de 0 a 30 centímetros. Já para culturas de ciclo longo, né, ou um sistema radicular muito profundo, um exemplo, laranja, eucalipto, uma seringueira, o que eu vou fazer? Eu vou estar coletando de 20 a 40 ou de 40 a 60. Então, eu faço uma coleta de solo de 0 a 20 e depois de 20 a 40, tá? Então, eu tenho uma profundidade maior de coleta quando a minha planta é perene ou tem um sistema radicular profundo. Entendi. Mas aonde eu vou fazer isso? Próximo à planta? Sim. Quando a gente estiver trabalhando culturas de ciclo longo, né, o sistema radicular profundo, eu vou coletar na projeção da copa da árvore. Por quê? Porque a minha raiz ela também ocupa esse espaço da projeção da minha copa. Então, se minha copa tem esse dimensionamento, provavelmente a raiz também. E é onde a raiz está que ela coleta alimento, que ela capta o alimento, né? Capta o nutriente. Então não pode ser muito fora da copa da árvore.
Já para as plantas, né, pessoal, de ciclo curto ou um sistema radicular não profundo, a gente coleta na linha do plantio, tá? Porque é provavelmente onde essa raiz vai estar se desenvolvendo. Ah, e como eu devo fazer essa amostragem? Primeiramente, escolhe a área, você vai caminhar em zigue-zague e vai coletar de 15 a 20 amostras simples, misturar essas amostras e tirar apenas uma para levar para o laboratório. Aquilo que chamamos de amostra composta. Um exemplo aqui para vocês, né? Nós temos uma área de 10 hectares. Conforme vocês vão caminhar, nós temos uma figura aí, né, que demonstra a forma correta, um zigue-zague bem espaçado, onde pega quase toda a área, e temos uma forma errada, onde o zigue-zague ele fica pouco espaçado, a pessoa tá com preguiça de andar, vamos assim dizer, e coleta só do centro. Vai representar toda a minha área? Não. Então é um zigue-zague bem espaçado, tentando pegar diversos pontos que represente toda a área a fazer essa amostragem. Outro fator que devemos prestar atenção, pessoal, é identificar, tá bom? Antes de levar para o laboratório, para você não fazer confusão. Então, você faz um cartãozinho de identificação, onde você nomeia aquela área a qual você está fazendo a coleta, que depois você saiba qual é, e nomeie isso e leve para o laboratório, certo? E essa amostra, pessoal, ela deve ser armazenada, tá? Em sacos plásticos nunca utilizados, sacos limpos, certo? Por quê? Vamos colocar que eu coloque essa amostra num saquinho que foi utilizado leitinho, ou numa latinha de leitinho. Quando chegar no laboratório para que se faça a análise, vai dar um excesso de cálcio. Mas é lógico, ela foi armazenada no ambiente inapropriado, tá? E também nunca ficar coletando, pessoal, essas amostras próximos a casas, brejos, vossorocas, tá? Ou formigueiros, porque essa amostra ela não representa a área toda. E sempre lembrar de utilizar um recipiente limpo, de preferência um saquinho novo, daqueles transparentes, que ainda não tenha sido usado. Bom, pessoal, e nesse último slide, né, que eu trago para vocês, é uma forma resumida de como fazer uma análise de solo, tá bom? Então, na aula de hoje, né, pessoal, a gente falou sobre a amostragem de solo, falamos por que coletar, de que forma coletar, qual a profundidade, qual que é a maneira correta, o que é uma amostra simples, o que é uma amostra composta e como identificar essa amostra, certo? Após a gente fazer essa amostragem, pessoal, e levar para o laboratório, a gente pega o resultado. E esse resultado traz o quê? Quais são as necessidades do nosso solo? Ao a gente suprir essas necessidades do solo, a gente conserva ele e também proporciona um desenvolvimento e um crescimento para a planta muito bom. Então, o que nós vamos falar na próxima aula? Sobre calagem, que é uma forma também de eu estar conservando o meu solo e proporcionando um desenvolvimento melhor para as minhas plantas.